Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. O impressionante na vida de Álvaro Galindo, que nasceu em Andirá, no Paraná, não é que ele se tornou jogador de futebol na Europa, é que ele se tornou jogador de futebol profissional na Europa em 1969. Depois de jogar profissionalmente em Santos, em Santa Catarina, ele foi jogar na Espanha e finalmente na Bélgica, onde jogou durante 4 anos na primeira divisão do futebol belga. E então resolveu encerrar sua carreira de forma abrupta. Por quê? Palavras dele: o vazio era maior do que a realização do sonho de infância. Dá para acreditar? Como foi que sua vida passou por uma transformação de 180 graus? É isso que nós vamos saber agora com o nosso convidado de hoje, Galindo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Prazer é meu. Quer dizer que você nasceu em Andirá, no Paraná? Sim. Com 10 meses me levaram para Santos, onde fiquei até então. Tá ótimo. O que marcou a sua infância, Álvaro? Uma infância que não vejo hoje nos meus filhos e nas crianças em geral, né? Se convivia muito fora, né, de casa, muitas brincadeiras que existiam naqueles momentos, quando você está ao ar livre, é muito mais agradável, muito mais saudável. Bolinha de gude, peão, pipa, taco. Praia. Praia. Hoje em dia não tem muito essas coisas, né? Então as pessoas parecem que não têm muita paciência para ter essas coisas, para brincar como deveria, né? Então não tem muito esse... Álvaro, interessante que já na sua infância você teve um sonho bem brasileiro, né? É verdade. O sonho de ser um jogador de futebol. Como é que começou isso? O problema é que sempre para um garoto se dá uma bola de futebol. O problema? Esse é um problema. Porque se já dá uma bola de futebol, talvez, ali naqueles momentos, as crianças andavam com bola para lá, para cá, para lá, para cá. E aí o sonho dos pais é que o filho jogue futebol. Ande de bicicleta, corra e tal, essas coisas todas. Se desse uma bola de basquete, não ia acontecer nada. Até porque bola de futebol também não é como hoje em dia tem em tudo que é lugar. Você vai no supermercado, tem uns cestos grandes, enormes, com muita bola, supermercado. Eu vou para qualquer lugar que olhe, existe os aparatos de esportes à vontade. Nesses anos passados, isso não era verdade. Além de ter uma bola de futebol, por exemplo, era uma fortuna. E não tinha. Não era produzido em série. No seu caso, como que surgiu esse sonho, essa realização de ser jogador? E também como garoto, né? Então vinham os adultos, parentes, em casa para ir para a praia. E já jogavam no meio dos adultos. Então iam jogar futebol, colocava lá as coisas lá, as traves pequenas e tal, camisa, o chinelo. E aí em qualquer lugar, que seja na rua, em qualquer lugar, tinha que ter alguma coisa, porque tinha que arrumar alguma bola. Então, e você estava jogando? Também. Existia bola, se não tinha bola, fazia de meia, de papel. O importante era correr atrás de alguma coisa que se parecesse com uma bola. E com isso foi indo entre 8 e 9 anos de idade, eu já jogava na várzea, que hoje já não existe mais, e são os campos abertos, né? Então, em qualquer terreno baldio, você punha 2 traves e saía jogando.
Então, isso daí facilitou, né, essa minha ida, e os adultos, como já jogava com os adultos parentes, os outros foram me chamando, e eu com 9 anos, 10 anos de idade já jogava no meio dos adultos. Os adultos. Agora, Álvaro, dessa época em que você jogava na várzea, ainda criança no meio dos adultos, até você chegar a ser um jogador profissional de futebol lá na Europa, vamos pontuar assim, por que caminhos você passou? Na realidade, hoje, tem as chamadas categorias de base dos clubes de futebol. Eu não tive isso. Tão logo eu fui para um clube profissional, eu fui para, na categoria era chamado de mirim, hoje é dente de leite, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Desse clube de futebol que eu passei ali, que já acompanhava as concentrações dos profissionais, sem jogar no profissional, e então eu passei desse clube que eu era das categorias de base, não disputando um ou outro campeonato, mas não me lembro de ter concluído um campeonato totalmente. Ok. Jogava algumas vezes e tal, e os campeonatos paravam no meio do caminho. Era assim as coisas no passado. E aí, sempre foi assim. E aí, dali, dessas categorias de base, eu passei a profissional do outro clube de Santos, que foi o Jabaquara. Então, já passei, não disputei as categorias de base, já fui para profissional direto com 14 anos. Ficou quanto tempo no Jabaquara? Foi 4 anos. Do Jabaquara? Do Jabaquara, aí fui para... Foi um fato interessante que fui para o Madureira do Rio e dormi embaixo das arquibancadas. É uma delícia dormir embaixo de uma arquibancada no Rio, que faz 45 graus na sombra. É fácil. E, então, foi numa época de carnaval, onde as escolas de samba ficavam batucando a noite inteira. Então, e ali, nós ali naquela situação, daqui a pouco me telefonaram um pessoal de Santa Catarina para mim jogar no Perdigão, que naquela época, hoje é futebol de salão, ou até um tempo atrás, e agora era futebol de campo. Um pessoal que saiu da Portuguesa Santista, onde eu jogava como infantil lá, então eles voltaram de Santa Catarina, porque não puderam jogar o campeonato lá, porque já tinham jogado no Campeonato Paulista. Então, ligaram dizendo que era para mim ir para lá. Eu, obviamente, acabei aceitando, até porque quando nós estávamos lá, nós íamos fazer uma excursão para a Ásia e Europa e fomos parar em Alfenas e Varginha. Sabe, algumas coisas que não batiam, já começaram a não ficar batendo muito bem, né? Umas promessas daqui, outras dali, isso de repente foram acumulando para as decisões futuras. Só para a gente pontuar, então você foi para Santa Catarina, Perdigão. No Perdigão, em Santa Catarina. De Santa Catarina? De Santa Catarina, vim para casa, não queria mais jogar futebol com 18 anos. Não queria mais jogar futebol com 18 anos? Não queria mais ser profissional. profissional. Por que você voltou a ser profissional? Porque meu pai insistiu, porque no dia anterior que eu cheguei em casa, com essa decisão, o meu pai me disse que, por ser espanhol, ele falou, olha, o Jorge Trombada esteve aqui, que jogou no Santos, ele esteve aqui em casa e vai te levar para a Espanha. E eu falei, não vou, não quero mais saber. Ele não me deu nem bom dia nem boa tarde. Fiquei 4 meses fora, quando eu cheguei ele falou, você vai para a Espanha. Eu falei, não vou, não quero mais. Mas fala uma coisinha só que te deu esse desgosto. Por que nesse momento você falou, não vou? É porque é o seguinte, o slogan naquela época era o seguinte, quem não toma, não joga. Então, o que é? Traduzindo quem não bebe, não joga. Então, por isso que muitos antigos jogadores, ainda hoje acontece muito, morreu de cirrose. Claro, é um mata-borrão, eles bebem demais. Eu não bebia e não fumava. Então não me servia. Você sentiu fora do time? Fora d'água, peixe fora d'água. Mas eu jogava. Tá. Por alguma razão, eu jogava, né? Por persistência, alguma coisa nesse sentido. Ficou desgostoso? Não dava. Então, e por outras razões também, né? A forma como se escalavam os times, né? Entrava o espiritismo muito nisso. E eu não encaixava. Tá. Não me encaixava na forma como eram tratados, na forma quando chegava alguém que foi indicado por outra pessoa, indica daqui, indica de lá, e aí as coisas não são assim muito claras. Então, mas naquele momento em que seu pai disse que você iria para a Espanha, você não teve força para manter sua opinião? Eu até tive. E estava mantido. Mas aí eu eu sou de uma família católica
Mas também mesclado com algumas outras coisas a nível de religião. Todos com uma fé muito forte em Deus. Sem o conhecimento de Deus, propriamente dito. Essa é a realidade, não é? Porque não praticantes e tudo mais. Num dado momento, a minha irmã acabou ficando... adoeceu e não se levantava, não mexia na cama nem nada. E médico nenhum dava jeito, até que alguém falou, olha, vai na Dona Maria ali na esquina. A esquina era um centro espírita. E nós levamos ela lá e ela voltou andando. Isso despertou uma certa situação de que isso é um complemento para ir até Deus, né? Então, se você fizer determinadas coisas, ela fica boa. Então, ela chegou a fazer todas as coisas, ser mãe de santo e tal, essa coisa toda. Mas o que isso teve a ver com a sua... Teve sim, porque como nós estávamos envolvidos com isso já fazia uns 4 anos, e eu fiquei 21 anos com esta fé, o que acontece? Quando meu pai falou não vai, e eu não dava um passo, nós não dávamos um passo se não consultássemos a Deus através dos espíritos e tal, essa coisa toda, né? Então, ou do espiritismo. Entendi. Então, peraí, não vou fazer nada. Eu, muito embora eu diga não quero mais, mas se é o que você sempre quis, como não quer mais? Então eu falei, não, agora eu vou em casa, vou pedir para minha irmã chamar quem de direito, eu vou conversar e nós vamos ver se vou ou não. Entendi. Então, e aí veio mais uma prova. Acabou que o resultado é que você foi. O resultado é que eu acabei indo. Para a Espanha, em primeiro lugar. E quando dessa conversa lá, que eu saí do meu pai e fui até a minha irmã, a conversa foi a seguinte, você vai, mas não vai ficar. Como é que é? Então não vou. Você tem que ir, para provar o que eles estavam me dizendo. Então o que acontece? Eu fui, não fiquei e fui para a Bélgica e fiquei na Bélgica. Onde fiquei 4 anos. Então, aí o que acontece? Então você vai, não foi, aí a primeira coisa que eu fiz foi ligar de lá para cá. Para avisar minha irmã, que ela não aceitava isso. E eu, ao ligar de lá, falei, tá vendo? Ele não disse que eu iria para a Europa, que eu ia para um lugar, não ia ficar e depois fui para um outro. E que era para me ir, que eu não ia voltar. Então, todas essas coisas mexem com a fé das pessoas para que você, por medo, entre aspas, é a religião de medo, né? Então, se você não fizer isso, ela volta a ficar doente. Entendi. Se você não fizer aquilo, volta a ficar doente. Álvaro, nesse ponto a gente vai dar uma paradinha para continuar daqui a pouco. Como você percebe, algumas perguntas ainda precisam ser respondidas no próximo bloco. E aí? E agora essa estada na Bélgica? Será que finalmente ele se sentiu em casa com essa nova profissão? E a mudança de 180 graus em sua vida, como aconteceu o encontro com Deus? É isso que a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Logo cedo, meus pais perceberam a inclinação para a questão da música. Tudo que aconteceu na minha infância me disse, você não poderá ser outra coisa a não ser professor. Em música especificamente, eu me formei na São Judas, fiz a pós-graduação aqui no NASP e atualmente eu estou cursando o mestrado na Unicamp. Na época, eram poucos que faziam mestrado, isso em 97, então a coisa era bem puxada, né? Eram 4 anos, né? Em literatura brasileira, mestrado e doutorado. Eu tive a oportunidade de participar do ministério dos principais grupos musicais adventistas no Brasil. Tudo aquilo que se aprende em psicologia, em pedagogia, de que a primeira infância determina a vida da pessoa, de fato, determina sim. Meu nome é Lineu Soares. Meu nome é Afonso Cardoso. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. O programa 180 Graus, o ponto da virada, está de volta. Quem está com a gente hoje é o Álvaro Galindo. E ele vinha dizendo no bloco anterior de uma situação inusitada, onde ele se tornou jogador de futebol profissional na Europa, ainda na década de 70. Mas ele se sentia ali de uma forma quase que predestinada. Você vinha dizendo, Galindo, que você foi para a Bélgica e se sentia meio pressionado, né? Por questões religiosas,
Você tinha medo de desistir da sua vida de jogador de futebol e alguma coisa ruim acontecer com sua irmã, por exemplo. Agora, quanto tempo você jogou lá na Bélgica? 4 anos. O tempo inteiro na Europa foi quanto tempo? Foi quase 5. Quase 5 anos. Agora, se você tinha, né, essa força maior te pressionando a ficar lá, você já disse que num outro momento você se desgostou de ser jogador. O que te deu força e o que aconteceu para que você, de fato, desistisse? Na realidade, eu estive lá participando desses campeonatos de primeira divisão e tudo, e de repente acabei caindo num clube onde ele iria somando os pontos até um determinado... Você não iria ser nem campeão e não iria ir para outra divisão, para a segunda divisão. Quando chegava aí, aqueles jogadores que eram mais caros, como o caso meu, que aliás acho que fui o primeiro a ter uma identidade profissional na Bélgica, Olha. naquele momento lá. Então, o que acontece? Você vai, você não acaba não jogando. Eles tiram para o time não ganhar mais, para não pagar mais, não ter mais despesas com pagamento de bicho, com prêmios, etc. Poxa vida. Então fiquei nisso daí, quer dizer, já me pegou já meio esquisito. No segundo ano, a mesma coisa. Aí falei, bom, então, para mim não ter que desistir e tudo mais, em conversa, eu ficava 10 meses na Europa e ficava 2 meses aqui no Brasil. Uhum. Eu passei esses 5 anos só passando frio. Não é? Que eu ficava lá, esporte de inverno é o futebol. E 2 meses eu ficava junho e julho aqui. Nossa. Quer dizer, e não gosto de frio. Então, isso foi algumas coisas também, e que vinha, conversava, chegava aqui no Brasil, conversava com a família e tal, estava tudo bem, etc. Isso num momento onde que as pessoas, quando saíam do Brasil para ir para uma Europa, por exemplo, não ia voltar mais. Imagino. Porque além de que era tudo muito, os valores de passagem de avião eram caríssimas, e era coisa que para ir, por exemplo, de Santos para ir a São Paulo é uma viagem. É claro. Sabe? Era uma viagem, né? Uma viagem que era de todo mundo ficar com dor de cabeça, ter problemas, enxaquecas, aqueles negócios todos. Pô, vai pegar um avião e vai embora, sozinho. Então, era uma situação difícil. Então, a cada 10 meses eu voltava. O que você está me falando é que vários fatores é que contribuíram para que, de fato, você abrisse mão dessa carreira de futebol, jogador de futebol, é isso? Sim. Agora, Álvaro, o que eu quero saber é o seguinte. Desculpa, eu estou só me adiantando um pouquinho por causa do tempo, e tem muita coisa bonita ainda para a gente contar. Álvaro, quando você saiu da Europa e voltou para o Brasil, você começou de novo a sua vida aqui, e eu quero saber o seguinte, qual era o seu estilo de vida, que visão de felicidade, né? Qual era o seu estilo de vida nessa época? Bom, eu na Europa, quando eu decidi que iria parar com tudo, queria saber mais de futebol, exatamente eu vim numa dessas férias, e a minha irmã, porque ela ia se casar, e casou exatamente naquelas férias, porque eu estaria aqui. Quando eu cheguei aqui, que fui embora, ela falou, olha, você não tem mais nada a nível material, a não ser um apartamento. Bom, quer dizer, para mim, um martírio foi quando ao ir para o avião, de lá de dentro do avião, eu os avistei longe, não sei como. Só veio a figura deles que estavam lá fazendo assim, quer dizer, não sei se eu inventei, mas naquele momento, mas é o que eu queria ver, eu acho que é aquilo que eu estava sentindo, eu não queria ir embora. Certo? E depois, 4 meses depois, eu já estava de volta. Como é que eu ia ficar numa Europa, que tudo para mim seria a família, e de repente, meu pai doente, com comércio, com tudo mais, eu lá mandando dinheiro para cá, então fico aqui, trabalho aqui e pronto, estou junto deles. Não recebo mais essa informação. Então, isso me decidiu. Por quê? A questão é que eu colocava a cabeça no travesseiro, e esse vazio que você falou no início, bateu muito forte. E batia muito forte. Quando bateu muito forte, aí eu recebi aquela informação mental de que eu tinha que sair nas noites, nas madrugadas. Eu nunca fui de fazer, não gosto de sair de noite, nunca gostei. Né? Mas foi uma saída que você achou naquele momento? Foi. E daí, quando eu chegava, porque você só encontra pessoas que estão embriagadas, que ficam chorando pelos cantos, se lamentando e fazendo besteira. Quer dizer, não era a minha praia, propriamente dita. E eu, justamente ali, vendo aquele negócio todo, olhando, falei, não é isso. Não deve ser isso. Aí vinha na mente, não, você tem que beber, ou você tem que fumar.
Eu nunca fumei, nunca bebi. Não deve ser isso, porque eu via lá as pessoas, né? Eu nunca fumei, nunca bebi. Aos 9, 10 anos que eu saía para jogar na várzea, como eu disse no início, eu via aquelas pessoas que vinham das baladas como eles chegavam. Um trapo para jogar futebol. Nunca não, eu não quero nem ter dor de cabeça e nem de fazer. Né? Quer dizer, você sentia um vazio, mas as opções para preencher esse vazio eram duvidosas. A primeira coisa que veio foi fumar e beber. Começou a fumar e beber, então? Não, eu não comecei. Eu achei que não era isso. Tá. Por isso eu voltei. Entendi. Para casa. E eu que achava que era família. Ah, tá. Tem que haver uma outra alternativa. Poderia ser a família. Porque fumar e beber não era, não queria. Passava pela sua cabeça a possibilidade de tentar buscar Deus? Não sabia. Como assim não sabia? Eu não conhecia. Essa possibilidade nem apareceu. Essa história de, por exemplo, eu tinha um rótulo, católico, apostólico, brasileiro, não praticante, é o que eu falava. Sabe, eu falava para as pessoas, porque todo mundo era católico. E não existia outra possibilidade. Não sabia outras coisas, não é? Quando era o espiritismo, eram os mesmos santos que tinham lá, tenho aqui, estava em casa. Álvaro, fala para mim, com essa realidade agora, com essa figura pintada na nossa frente, responde uma perguntinha lá na frente. Quantos anos você tinha quando se batizou na Igreja Adventista? 35. Pois é. Desse momento que a gente está conversando agora até os 35 anos ainda... 9 anos. Pois é, quase 10 anos já se passaram. Eu quero saber o seguinte, o que foi que aconteceu que você resolveu dar uma chance para Deus? Eu tinha uma imobiliária em Santos e veio trabalhar comigo um rapaz, por acaso agora, né? É muito bom. E aí ele estava lá e eu ficava intrigado, né? Porque ele morava na Praia Grande e era de São Paulo, veio para Praia Grande e aí eu coloquei um anúncio no jornal, ele apareceu, ficamos lá um certo período e de repente ele veio trabalhar conosco e eu achava algumas coisas estranhas. Eu até o rotulei e quando me perguntam, mas como é que uma mensagem de Deus chegou até você? Eu falei, através de um vagabundo. Minha esposa não gosta que eu fale isso. Vagabundo? Porque não trabalhava no sábado. E eu não tenho como não entendendo nada, não é? Eu falei, o cara que não trabalha no sábado. Justamente, quer dizer, então como que é o melhor dia? Todo mundo fala isso. É o melhor dia, como é que você fecha isso e tal? Que é o melhor dia, o que fatura mais, e você ir exatamente numa cidade praiana, é o final de semana, que é o sábado e domingo, ou domingo como sendo o último dia da semana, na realidade, para eles. E para mim também não era possível que a pessoa não ia trabalhar. Mas eu não sabia o porquê das coisas, e não indagava e deixava quieto, para ajudar a pessoa e tal. E foi indo. Um dia estava num feriado, no escritório, meia porta aberta, olhando para o mar, que era de frente para o mar. O que eu vou fazer da vida, como é que é e tal, aquelas coisas todas. Aquelas coisas voltavam, aquele vazio sempre estava presente. E, de repente, um dia ele chegou, ficamos conversando e o adventista ou qualquer pessoa que quer levar as pessoas, normalmente as conversas vão para todos os campos, inclusive para a religião. E ele está escrito dentro de algumas coisas. E chegou numa hora, ele falou para mim, então, está escrito. Você sabe os mandamentos de Deus? Eu falei, são 10. Aí eu... né? Vou falar para você. Você sabe, vou te falar alguns só para dizer que eu sei, né? Então comecei a falar aqueles não matarás, não adulterarás, não isso, não aquilo. E de repente eu falei, guardai domingos e festas. Ele falou, tá vendo? Não é isso. Como não é isso? Aí mexeu comigo. Porque se você for, em todas as casas tem uma Bíblia. Na tua casa deve ter uma Bíblia. Eu falei, rapaz, mas se isso está escrito na Bíblia, o meu pai e minha mãe não iam me enganar até agora. Não tem como. Não é um estranho que vai chegar até mim e falar o que está escrito lá, se eles nunca me disseram nada. Agora, deixa eu te perguntar. Na sua Bíblia, você pegou a sua Bíblia e viu que estava escrito diferente? Não, quando eu cheguei em casa, eu chamei minha mãe, a minha irmã, eu quero a Bíblia e o catecismo. Comparou os dois e não batia. Tem alguma coisa errada. A minha mãe... Hoje, com 95 em casa, ela disse o seguinte, falou, olha, a Bíblia não está errada, não. Bom, se a Bíblia não está errada, o que a senhora está fazendo com isso aqui? Que a sua festa está aqui, e não aqui. Agora, Álvaro, deixa eu te perguntar, esse momento, eu imagino que foi um momento de confrontação para você. Esse foi o... E eu quero saber o seguinte, o sábado, quando você descobriu a verdade do sábado na Bíblia, esse foi o ponto decisivo para você?
É, porque justamente quando ele estava dizendo que está escrito, nós estávamos exatamente conversando a respeito do dia de guarda. Quando eu falei guardar domingo sem festa, ele falou, é o sábado. Olha. E eu saí dali, como bom filho de espanhol, que é contra qualquer um, se é governo, sou contra. Eu fui atrás da minha mãe e da minha irmã para ir buscar alternativas e argumentos para dizer que ele estava errado. Não conseguiu. Estou aqui. E é por isso que você está aqui. Então, na realidade, não é que eu não consegui. Eu fui em todas as denominações possíveis e imagináveis. Eu queria saber. Entendi. Certo? Então... No final das contas... É porque não obtive resposta a respeito de duas coisas que eu queria saber. Primeira. Por que que não é para adorar imagens? E foi o que eu fiz na vida até hoje. E a questão do sábado? E a questão do sábado. Por que guardar domingo e festa o sábado? Então, tem algum não está batendo. Quer dizer, a Bíblia te venceu. É, com certeza. E você se rendeu o coração para Deus. Não teve outra alternativa. Bom, que Álvaro, bom. Que bom, graças a Deus. A gente tem umas perguntinhas rapidinhas no nosso programa, para te conhecer um pouquinho melhor. Sim. Vou falar uma palavra e você me diz o que vem à sua mente. Certo. Fala para mim, Álvaro, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra vida? Deus. Beleza. Minha esposa. Sucesso. 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 Tem algumas coisas que sucesso, às vezes, a pessoa é conquistar todas as coisas na vida. E eu conquistei e não era sucesso. Sabe? Perdão. Perdão, o sacrifício de Cristo. Pecado. Transgressão da lei. Um privilégio. Ser um adventista do sétimo dia. Um medo. Nenhum. Tenho medo. Um pedido. Que Jesus volte logo. Uma grande verdade. Jesus vai voltar. Uma grande mentira. O diabo. Casamento. Felicidade. Morte. Ressurreição. Liberdade. O sábado. Justiça. Deus. Um versículo da Bíblia que te dá força e te acompanha. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Álvaro, a gente conversa com você e não tem dúvida de que realmente sua vida passou por uma transformação. Que Deus abençoe muito você, mantenha a sua fé, sustente você e sua família espiritualmente. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com a gente. E a gente termina o programa 180 Graus do Ponto da Virada feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo programa.